recapitulação, né? No estudo da semana passada, ministrado pelo nosso irmão Rodrigo Possani, foi uma bênção. O tema foi o grande conflito cósmico, né? E no grande conflito cósmico, nós falamos sobre o dragão, sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, né? Quem são essas bestas, se é literal, se não é. E hoje nós vamos falar sobre os 7 flagelos. Aí eu já começo perguntando, Débora, o que é flagelo? Para que a gente consiga entender o conteúdo dessa aula. Você conseguiria me dizer, minha amiga, irmã Débora, o que seria flagelo? Procurar no Google? Gente, não faço ideia. E aí, quem que pode falar sem ser o Possani, o que seria flagelo? Consegue falar, Andressa, Bia, Couto, sem olhar no Google, hein? Sem colocar no Google. Thaís, porque eu tenho colocado para vocês que hoje a aula é sobre as 7 taças da ira de Deus, certo? Eu queria saber o que, com poucas palavras, o que seria flagelo. Ou pode olhar no Google também, se quiser. Alguém consegue me ajudar com essa informação? Sim, não? Eu não gosto de ficar em silêncio, meus irmãos. Preciso da participação de vocês para que a gente... Olha lá, essa eu passo, a Andressa falou. Então, vamos lá. Ó. O que é flagelo? É punição física, castigo e tortura. Até, se você pegar lá no Google, vai dar um pouco também, outras coisas sobre flagelo. Tá? Então, são punições físicas, castigos e torturas. Né? E sabemos que essas 7 taças que é derramada, né, é por ordenança de Deus, né? Aí vem a primeira pergunta. E aí? É certo Deus fazer isso? Se nós levarmos lá para trás, né, algo que Deus também pesou sobre a terra, sobre os homens, foi o dilúvio. E aí? Deus tinha uma situação plausível para fazer tal situação, tal decisão, tal atitude? Então, a pergunta que faz a gente refletir, né? A gente vai poder hoje discorrer um pouco sobre o que seria cada flagelo, ou seja, o que seria as 7 taças, né? O que seria cada taça derramada. A gente vai ver que 4 taças são Deus pesando a mão com os homens e a natureza em geral, né? E os últimos 3, Deus pesando sobre o anticristo e o falso profeta, né? Nós estudamos um pouco o que seria esse anticristo, esse falso profeta. Eu vou tentar, antes da nossa leitura, do capítulo 15 e capítulo 16, eu vou tentar e dar um passo atrás. Tá? E lá para Daniel, para a gente tentar fazer um parâmetro, para eu tentar textualizar na minha visão quando ocorrerá as 7 taças da ira de Deus. Para que a gente tenha uma percepção histórica não, porque é algo que vai acontecer, na minha opinião, as 7 taças, né? Mas para a gente tentar contextualizar, né? Lógico, é uma inferência que nós vamos fazer. Quem sabe exatamente a maneira que ocorrerá, a intensidade que ocorrerá, todas as maneiras, quem quer é somente Deus. Amém? Andressa, você que tem uma leitura boa, você não consegue ler para nós Apocalipse 15 e 16, ler os 2 capítulos para que a gente possa depois ir lá para Daniel tentar ter uma noção panorâmica sobre escatologia? É possível? Nossa, gente, já começou me elogiando aqui. Gostei, hein? Bom dia Tá pra você também. bom dia, bom dia. Apocalipse 15? 15, 16, falou? Capítulo 15 e capítulo 16. Tá bom, vou começar aqui. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos seguravam as últimas 7 pragas que completariam a fúria de Deus. Vi diante de mim algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo. Nele estavam em pé todos os que haviam vencido a besta, sua estátua e o número que representa seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes maravilhas são as tuas obras, ó Senhor Deus o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois teus feitos de justiça foram revelados. Então olhei e vi que se abriu o templo no céu, o tabernáculo da aliança. Os 7 anjos que seguravam as 7 pragas
saíram do templo. Vestiam linho branco, sem mancha alguma, com uma faixa de ouro sobre o peito. Um dos 4 seres vivos entregou a cada um dos 7 anjos uma taça de ouro cheia da fúria de Deus, que vive para todo sempre. O templo se encheu da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar no templo enquanto os anjos não tivessem terminado de derramar as 7 pragas. É para ler o 16 já? Por favor, Andressa. Então ouvi uma poderosa voz que vinha do templo dizer aos 7 anjos: Vão e derramem sobre a terra as 7 taças da fúria de Deus. O primeiro anjo saiu do templo e derramou sua taça sobre a terra, e se abriram feridas horríveis e malignas naqueles que tinham a marca da besta, e adoravam sua estátua. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, que se transformou em sangue como de um cadáver, e morreram todas as criaturas do mar. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes, que se transformaram em sangue, e ouviu o anjo que tinha autoridade sobre a água dizer: Tu és justo, ó Senhor, que és e que eras, pois enviastes estes julgamentos, porque eles derramaram sangue de teu povo santo e de teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber e sua justa retribuição. E ouvi uma voz que vinha do altar dizer: Sim, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, que com seu fogo fez queimar as pessoas. Todos foram queimados pelo intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tinha o controle sobre essas pragas, e não se arrependeram nem deram glória a Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele secou, abrindo caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saltarem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos impuros semelhantes a sapos. São espíritos demoníacos que realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los para a batalha contra o Senhor, no grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que me espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do trono do templo veio um forte grito: Está terminado. Então houve relâmpagos, estrondos e trovões, e um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade. A grande cidade, Babilônia, se dividiu em 3 partes, e as cidades de muitas nações tombaram. Deus se lembrou de todos os pecados da Babilônia e a fez beber do cálice cheio do vinho de sua furiosa ira. Todas as ilhas desapareceram, e todos os montes foram arrasados. Houve uma forte tempestade de granizo, com pedras que pesavam até 35 quilos, caindo do céu sobre as pessoas. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Beleza, Andressa. Obrigado, hein? Imagina, 35 quilos de granizo, hein? Pedrinha razoável, né? Aí tem que pegar o Rodrigo, que é engenheiro aí, para calcular a velocidade, o peso, que impacto que seria, né, Rodrigo? Brincadeira aqui, mas é um pouco, a gente pode ler aí, a Andressa leu para nós aí um pouco que acontecerá, né? Quando acontecerá, né? É interessante que no versículo 7 vai falar: eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então a gente começa a ver que todos esses juízos, né, as taças da ira de Deus, elas são justas. São justas por quê? Porque o homem, o ser humano, ele é pecador, rejeitou Jesus, e Deus ele vai estar agora como se fosse uma certa vingança, não sei se essa palavra encaixa bem, contra principalmente os seus mártires, as pessoas que morreram por causa do evangelho, né? Deus agora acertando as contas com o mundo, beleza? O interessante, meus irmãos, é analisar o seguinte: se a gente lê Apocalipse de maneira isolada, a gente perde um pouco do contexto, né? Então, eu desafio vocês, né,
para que vocês leiam Daniel, leiam Ezequiel, leiam Joel, leiam Malaquias, né? São livros interessantíssimos que vão falar sobre profecias, vão falar inclusive sobre o Messias, vão falar inclusive sobre o Apocalipse. Você vai conseguir responder muitas dúvidas no Apocalipse com coisas e com referências do Antigo Testamento. Nós dizendo para vocês, se eu perguntar para vocês o que são os ossos, né, o vale de ossos secos, né, que está lá em Ezequiel, que são? Poxa, é interessante ter uma análise para entender, inclusive nos dias de hoje, Israel voltando a ser uma nação. Então é importante que a gente tenha uma base bíblica do Antigo Testamento para entender o plano escatológico, porque se eu vou direto em Apocalipse, eu vou ficar perdido, e segundo ponto, eu vou ficar sem muitas respostas. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, antes da gente entrar novamente na IBD, eu queria compartilhar com vocês aqui agora um pouco sobre duas situações interessantes. Postando só me vocês estão vendo. Ok, também. Então vamos lá. A gente conversou um pouco nas aulas anteriores e nós falamos já sobre a tribulação, né? O que vem a ser a tribulação? Nós precisamos entender um pouco sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Nossa, você vai falar sobre 70 semanas de Daniel, o que tem a ver? Tem a ver o momento que acontecerá o derramamento das 7 taças. Por isso que eu estou dando um passo para trás. Então, vamos lá. 70 semanas de Daniel. Daniel, ele explica, se você ler lá depois, sobre as 70 semanas de Daniel, você vai conseguir ter uma noção sobre o plano de Deus para Israel, e depois a gente sabe também que tem o plano da igreja. Então, meus irmãos, o que acontece? Lá no ano 445 a.C., o rei Artaxerxes, é até complicado falar esse nome, quem é caipira, né? Quem fala porta, porteiro e portão, né? O rei Artaxerxes, né? Ele lembra que ele autorizou Neemias reconstruir Israel? Tá? Então, o decreto ele começou exatamente aqui, ó. E por que esse bloco amarelo representa? É o tempo que demorou para a reconstrução de Israel, tá? Depois entra o período restante para completar 69 semanas. Na verdade, aqui foi 7 semanas do decreto do rei Artaxerxes, e depois 62 semanas, que foi o período até a crucificação do nosso Senhor Jesus. Esse período corresponde a semanas. Cada semana corresponde a 7 anos. Então, 69 vezes 7 dá 483 anos. Ou seja, 69 semanas. Hoje, qual o período que nós vivemos? Nós vivemos no período da igreja. Então, é como se Deus ele travasse o seu relógio nesse período. E o que está faltando para completar as 70 semanas de Daniel? Completar o plano escatológico. Uma semana. Uma semana corresponde ao que aqui, ó? A 7 anos, tá? Vocês desconsideram aqui o arrebatamento? Porque eu não quero entrar na discussão se o arrebatamento é antes da tribulação, se o arrebatamento é no meio da tribulação, ou se o arrebatamento é depois da tribulação. Meu objetivo não é discutir isso, mas é mostrar para vocês o plano, de maneira visual, das 70 semanas de Daniel. Então, qual o período que nós estamos vivendo, meus irmãos? Aqui, ó, período da igreja, tá bom? Aguardando o relógio de Deus startar para começar novamente a última semana, ou seja, os últimos 7 anos, tá? Então, aonde ocorre os 7 flagelos? Aonde ocorre as 7 taças da ira de Deus? Aqui, meus irmãos, ó, na última parte da última semana de Daniel, ou seja, 3 anos e meio, finais nos 3 últimos anos e meio, é onde ocorre as 7 taças da ira de Deus. Lembrando que 4 taças é Deus pesando sobre os homens, a mão sobre os homens e sobre a natureza, sobre tudo que há na terra, né? E os últimos 3 é Deus pesando sobre o dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta,
Beleza? Então, aí nós conseguimos entender exatamente as 69 semanas, ela completou na crucificação do nosso Messias, né? Uns falam que pode ser até quando Jesus nasceu, ou quando Jesus entrou montado num jumentinho, se declarou e foi declarado, né? Não, ele não se declarou, e as pessoas chamavam ele de rei dos judeus, e nós estamos vivendo essa era aqui, ó, tá? Essa era da igreja, aguardando os 7 anos restantes. Quando Deus irá soltar o relógio novamente para completar, ninguém sabe. O fato interessante, o Rodrigo Possani teve o privilégio, né, Possani, de estar indo para Israel, que é um sonho meu. O interessante é a gente analisar que Israel, na minha visão, aí eu preciso ser puxar um pouco da minha percepção, da teologia que eu creio, né, aquilo que eu tenho de entendimento, que Israel é o relógio cronológico de Deus. Tá me ouvindo aí, né, Possani? Que tá mudo, às vezes eu não percebo se tá me ouvindo. Também. Então, Israel é o relógio cronológico de Deus. Ou seja, as coisas do fim dos tempos têm que estar voltado para Israel. Deus precisa acertar as contas com Israel. Deus precisa ajustar as coisas. Nós estamos vivendo hoje a era da igreja. Bacana. Mas o fim dos tempos mostra isso. Que nem o Possani, quantos anos tem sua mãe? 68. Minha mãe vai fazer 60 anos, agora, dia 12 de agosto. Ou seja, a minha mãe e a sua mãe, Possani, é mais velho que Israel, cara. Atenção. Não, Arlen, mas pera um pouquinho. Israel não foi feito nação em 1948, né? Inclusive tem uma profecia que fala, pode uma nação existir em um só dia? E aconteceu. 1948, um brasileiro, inclusive, Oswaldo Aranha, ele deu o voto de Minerva, fazendo com que Israel voltasse a ser nação. Mas nós sabemos que Israel não voltou a ser, ele voltou a ser nação no papel, mas ele só voltou a ser nação em 1967, na Guerra dos 6 Dias, onde Israel derrota, ele era minoria, era quase impossível Israel vencer, né? O exército árabe, ele consegue vencer e voltar. Então Israel, ele volta para a sua terra, na verdade, em 1967, ou seja, há 53 anos atrás. Então, nos mostra que as coisas que podem acontecer, se a gente falar assim, poxa, Jesus volta quando? Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu acredito, já falei, isso tento ser bem categórico, que eu acredito que vai ser lá na nossa geração. Olha, mas por que, poxa, nós pegamos, tem 2000 anos praticamente, aí, 2000 que Jesus passou pela Terra, por que só agora? Porque Israel deixou de ser um país no ano 70 da nossa era. O imperador Tito vai lá, destrói Israel, né? Todos os judeus, ocorre a diáspora, né? Todos os judeus, eles saem fugidos de Israel, né? Espalhados, e há apenas 53 anos que os judeus, eles estão na sua terra. Então, algumas coisas só podem estar acontecendo a partir de 53 anos para agora. Por quê? Porque o anticristo, ele tem que assentar no templo de Israel, de Jerusalém, o templo de Salomão, que vai ter que ser reconstruído. O anticristo terá que fazer uma falsa paz. Essa falsa paz, ela só é possível com Israel sendo uma nação, Israel sendo um Estado, né? Então, vamos falar em 1948, que foi feito o tratado, mas em 1967, vamos imaginar que Israel voltou realmente em 1967. Israel ficou sem sua terra exatamente 1878 anos. Israel ficou sem a sua terra, ficou aí como se fosse o Vale dos Ossos Secos, que está lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 37, depois vocês dão uma lida lá, eles ficaram exatamente 1878 anos sem a sua terra. Ou seja, só agora, né, 53 anos para cá, que as coisas podem acelerar, como eu, Arlen, acredito que as coisas estão acelerando para o fim. Tá bom? Então, só para a gente entender o porquê eu, Arlen, acho que estamos vivendo os tempos do fim. E por que nos últimos 1878 anos nós não estávamos vivendo, né?
exatamente porque Israel não tinha voltado a ser nação. O templo terá que ser reconstruído, o anticristo sentará e profanará, inclusive, dentro do templo. Ele se proclamará Deus, aí os judeus vão se rebelar. Mais para frente a gente fala um pouco sobre isso, né? Então, aqui, nesses 7 anos também é chamado sobre tudo aquilo que não só Israel como o mundo passará. Beleza? E aí, eu queria também dar um passo atrás e voltar a falar sobre a visão que o Nabucodonosor teve, né, sobre uma estátua. E Daniel vai lá e explica o que seria essa estátua, né? Ele explica o que seria exatamente os impérios. Lógico, nós tivemos mais impérios do que esses, mas esses impérios que estão aí descritos são impérios importantes, que realmente têm uma relevância muito grande, não relevância positiva, tá, gente? Mas uma relevância muito grande no contexto escatológico. Então, o anticristo virá do Império Romano restaurado. Então, vamos analisar lá. O primeiro império que Daniel, ele explica para Nabucodonosor, que é o império, inclusive, dele, Nabucodonosor, né? O Império Ouro, né? Depois o Império Prata, o Império Medo-Persa, depois o Império Bronze, o Império Grego, depois o Império Romano, o Império de Ferro, onde o Império Romano foi bem astuto com todo mundo, mas principalmente com os judeus, questão de tributos, impostos, né? E a gente vê que o último império é ferro misturado com barro. E aqui eu já coloco a minha interpretação, que é o Império Romano restaurado. Por quê? Porque o último império foi ferro. Poxa, então tem que ter um pouco do Império Romano aqui nos pés da estátua, né? E por que barro? Porque não dá liga, tá? Isso você vê lá Daniel 2, capítulo 2, versículo 34 e 35. E por que não dá liga? Por quê? Porque a pedra, que ela foi cortada assim ao auxílio das mãos, ela vem, bate no pé da estátua e faz com que a estátua ela se destrua. E essa pedra é o nosso Senhor Jesus, aniquilando, acabando com todos os impérios do mundo. Nós vimos, inclusive, no final do capítulo 16, essa situação. Nós vamos ver no próximo estudo sobre a destruição da Babilônia, né? A gente vai ver, inclusive, no próximo estudo. Mas é para vocês terem uma noção, que o anticristo, ele virá, na minha concepção, do Império Romano restaurado, né? Que é o anticristo. Lembra que o falso profeta, na minha interpretação, ele tem uma função religiosa. Na minha interpretação, ele é um judeu, né? As pessoas irão acreditar no anticristo, que virá do Império Romano, através da influência do falso profeta. Ele fará um acordo com muitos, né? Ou seja, com todos os povos. O anticristo fará um acordo de paz, né? Ele reconstruirá o terceiro templo. E depois de 3 anos e meio, perseguirá os judeus e os cristãos que aceitaram Jesus na tribulação. Vou interromper aqui o meu compartilhamento. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de ler. Tem um judeu messiânico que eu acompanho. Tinha um livro, eu até tive que pedir para o meu amigo lá, o coronel do Exército, Fernando Miranda, me mandar as fotos que eu queria, né? Existe um judeu messiânico chamado Menu Kalish, tá? É um dos caras aí que mais participa de congressos pelo mundo, principalmente aqui no Brasil. Ele vem com uma turma chamada Chamada da Meia-Noite, que explicando e falando sobre o fim dos tempos, né? Ele mora em Israel, ele é judeu, nascido em Israel, e ele é um cara fissurado por escatologia. Olha que interessante, eu vou ter agora um tempo de leitura, para depois a gente poder bater um papo, né? A partir do momento em que o anticristo firmar uma aliança com muitos, o derramamento da ira de Deus sobre os habitantes da terra gradativamente se intensificará. Ou seja, o anticristo fez um acordo lá de paz, aí começa a intensificar o derramamento da ira de Deus. Esse será um tempo terrível, difícil para aqueles que permanecerem na terra. O juízo de Deus virá sobre a terra em 3 ondas de ira, cada uma delas constituída de 7 fases. Mais da metade da população do mundo perecerá nessa devastação global
inigualável, está lá em Apocalipse 6,19. Nessa época, a igreja estará no céu e não será atingida pela catástrofe que abalarão a terra. Ele tem uma visão parecida com a minha, que é pré-tribulacionismo, mas eu não fecho. Eu vejo que é possível a igreja passar pela tribulação, tá? Eu não sou tão radical. Após receberem seus novos corpos e passarem pelo tribunal do Messias, né? Ou seja, o tribunal de Cristo, todos os membros da igreja desfrutarão da mais pura santa comunhão com o Senhor Jesus no céu, conhecido como as bodas do Cordeiro. Isso está lá em 2 Coríntios 5:10, de 5:10, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, e Romanos 14:10, tá bom? E esses 7 anos que nós falamos sobre o plano escatológico terminando, né, que é o último ano que falta, a última semana, melhor dizendo, os últimos 7 anos que nós chamamos da grande tribulação, a Bíblia vai chamar sobre a angústia de Jacó. Ó, uma vez que o período da angústia de Jacó tem 7 anos de duração, a metade desse tempo será alcançada em 3 anos e meio. Depois da vitória sobrenaturais contra os seus inimigos, o anticristo se proclamará Deus, né, assentado no trono, ou seja, no templo dos judeus que será reconstruído. Ele exigirá que todos o adorem a imagem dele. Isso está lá em Mateus 24, né, Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 5, Apocalipse 12, de 13 a 17, Apocalipse 3, versículo 5, Apocalipse 15, 18, e Daniel 9, de 26 a 27. Nessa ocasião, o anticristo romperá o acordo da aliança que fizera com a nação de Israel e travará a guerra contra os judeus com a utilização dos exércitos de muitas nações. Aí depois a gente pode falar um pouco sobre Gog e Magog, uma outra oportunidade. Quem que seria Gog e Magog? A Bíblia fala que o inimigo vem do extremo norte, será a Rússia, não será, né? Israel perceberá que a paz até então desfrutada era falsa e que o povo judeu chegou à beira da derrota e aniquilação. Isso está lá em Ezequiel 38 e 39, e Daniel 9, de 26 a 27. Antes mesmo da metade da tribulação, todos os crentes recém-convertidos ao Messias serão implacavelmente perseguidos e até o final da tribulação. Muitos deles serão martirizados pela sua fé. Está lá em Apocalipse 7, de 9 a 17. O anticristo entrará no templo de Jerusalém e declarará ser Deus, obrigando a nação de Israel a conhecê-lo como tal. Nesse momento, o povo de Israel finalmente compreenderá a gravidade da sua cegueira espiritual. Eles terão sido induzidos enganosamente a acreditar que o anticristo era o Messias libertador. Esse é o papel que o falso profeta, aquele que terá poderes parecidos com Elias, que fará cair fogo do céu, né, que nós já lemos, inclusive, na aula muito bem dada pelo Rodrigo Possani, eles serão enganados pelo Messias, entre aspas, libertador. Entretanto, a maioria do povo de Israel se recusará a adorá-lo como Deus e fugirá para o deserto, né? O deserto que eles falam é o deserto de Edom, né? Deus protegerá e sustentará o remanescente de Israel. Está lá em Mateus 24, 16 a 28, Apocalipse 2, versículo 6, e o versículo 13 ao 17, Isaías 63, de 1 a 6. A partir de então, o anticristo empreenderá todos os seus esforços para destruir esse remanescente, né? Guerras e calamidades afligirão as nações do mundo todo. À medida que o tempo passa e se aproxima o fim da tribulação, a intensidade do derramamento da ira de Deus sobre os moradores da terra continuará a aumentar. Foi que nós vimos a intensidade das taças da ira de Deus. Estou acabando aqui já, tá, meus irmãos? Nesse tempo, a igreja se encontrará no céu, né? A desfrutar da mais pura e santa comunhão com o Messias. Os 7 anos da angústia de Jacó serão divididos em 2 etapas de 3 anos e meio. A Bíblia se refere a cada uma desses períodos como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 42 meses, ou 1.260 dias. Está lá em Apocalipse 12, 6 a 14, Apocalipse 13, versículo 5, Daniel 7, 25 e 9, 27. Daniel 9, 27. Tá? A segunda metade da angústia de Jacó, né, Jesus, o Messias, descreve os acontecimentos que ocorrerão na metade do período da angústia de Jacó, ao declarar: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, por isso que nós voltamos lá
em Daniel, e por isso que é importante vocês lerem, né, o livro de Daniel para entender sobre as bestas, né? Tanto o profeta, né? A falsa besta, o profeta como o anticristo, né? No lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Uns vão acreditar que isso, inclusive, foi completado no ano 70, que eu discordo, porque o abominável da desolação ainda não apareceu. Né? Os testemunhos de Jeová acreditam que isso foi consumado quando Israel foram, né, disperso, os judeus foram dispersos de Israel. Mas eu não concordo porque o abominável da desolação, o anticristo, não tinha aparecido ainda, porque não apareceu ainda, né? Pessoal, terminando aqui a última parte, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Mateus 24, 15 e 21. O nível da destruição, guerras e catástrofes se intensificará e chegará perto de seu grau máximo à medida que o fim da tribulação se aproxima. Um ídolo será trazido para dentro do templo de maneira que se seja profanado, tal como Antíoco Epifânio. Se vocês pegarem antes de Jesus, o Antíoco Epifânio, ele profanou também no templo de Salomão, que foi destruído no ano 70 pelo imperador Tito. Depois vocês podem estar pesquisando um pouco no contexto histórico, tá bom? Fez no passado, só que dessa vez a magnitude da destruição associada a esse acontecimento será sem igual. Esse período será marcado por muitos terremotos e pragas, como a própria Andressa deu para nós, bem como perseguições contra os remanescentes de Israel, o qual recusará submeter-se ao anticristo. Está em Apocalipse 7:14, Daniel 9:27, 2 Tessalonicenses 2:4. Tá? E o fim dos 7 anos da tribulação? Jesus e o Messias voltam à Terra. Né? Então a angústia de Jacó chega então ao seu fim. Essa altura, os vários terremotos e guerras e calamidades já terão causado alterações irreversíveis no planeta Terra, tanto no aspecto geográfico quanto no aspecto demográfico. A Andressa, inclusive, leu sobre isso, né? Que montanhas, né, ilhas serão submersas, desaparecerão, né? Tanto no aspecto geográfico, como no aspecto demográfico. Mais da metade de toda a população mundial e 2/3 da população de Israel terão perecido durante aqueles 7 anos. Se nos baseássemos em dados estatísticos do ano de 2007, o número de mortos poderia ultrapassar a marca de 3 bilhões de pessoas, tá? Então, sobre o fim da tribulação, da angústia de Jacó, está em Apocalipse 6, 8, 9 e 18, capítulos 15 e 19, Zacarias 12, de 9 a 14, e Zacarias 13, de 8 a 9, e Zacarias 14, de 4 a 5. Ufa, né? Ficou um pouco agora pesado, me perdoe, meus irmãos, porque era importante a gente entender um pouco sobre os 7 anos, para entender qual o período que, na minha visão, não sei se o Rodrigo tem uma visão diferente, ou os irmãos têm uma visão diferente, em que período acontece a angústia de Jacó, né? No caso, não a angústia de Jacó, a gente sabe que a angústia de Jacó acontece nos 7 anos, mas em que período que ocorre o derramamento das 7 taças da ira de Deus, né? Na revista vai falar o que os flagelos podem nos dizer sobre a história da humanidade e a vontade de Deus. Eles dizem que todo o cosmos sofrerá prejuízo divino e com isso será afetado a vida animal, vegetal e humana, tá? Aí eu gostaria de trazer para uma discussão algo que eu até falei no início. E aí, Deus é justo e verdadeiro e os juízos são manifestos? Vocês acham, Lucas Silva, você acha que Deus ele é justo, derramando a sua ira? O que você acha? Não sei se o Luquinha tá me ouvindo. Sei lá, Deus é justiça, né? Tipo assim, uma hora vai ser cobrado. Acho que é mais nesse sentido.
E você, Possani, o que você acha sobre essas 7 taças? A gente vai poder discorrer um pouquinho sobre elas, né? O que você acha? Você acha que é certo acontecer todas essas catástrofes? Qual que é o seu entendimento, Possani? O Ou se quiser entendimento é completar. totalmente diferente, né? O meu entendimento É, é totalmente diferente do Arley, tá? Então, acho que eu vou só, como tem muito pouco tempo aqui, eu vou fazer só um overview, só para vocês ficarem com as visões mais amplas, tá? boa, boa. Um pouco assim, melhor. Basicamente, quando a gente vai ver em questão de estudos, principalmente nessa parte desses 2 capítulos, de estudo que eu já li, nós temos três vertentes de explicações, basicamente. Uma é a leitura do Apocalipse futurista, que é muita visão que o Arley tem, tá? Essa visão futurista dos acontecimentos. Então, quando a gente vai colocar aqui, a gente pega aqui a interpretação que o Arley tem, e hoje a grande maioria do mundo gospel, essa interpretação do Arley, tá? Então, vocês estão com a visão majoritária da interpretação gospel é justamente essa, né? Visão futurista de Apocalipse, os acontecimentos, visões sucessivas de acontecimentos, tá? Essa é uma visão que o Arley conseguiu explanar. Uma outra segunda visão que nós temos é uma visão do, do historicista, né? Uma visão histórica que algo estava focado somente naquela época. Então, uma visão que temos aqui também é uma visão de que nós temos que a grande parte ali foi muito voltado para aquele tempo, para as igrejas que estavam acontecendo, Apocalipse, ou seja, para aquelas 7 igrejas, a visão ali da queda do Império Romano, tudo ali que aconteceu, uma segunda visão, tá? Que é muito voltado para aquele tempo de acontecimento, que grande parte disso daqui que teve acontecendo ali com a queda do Império Romano. Nós temos uma terceira visão, que é a visão que se encaixa mais com a minha percepção, tá? É uma visão, como eu passei, que é a questão da história, da história socorrendo, né? É uma visão que eu tenho do Apocalipse, que é o que a gente chama de... É uma visão de Apocalipse, a leitura de Apocalipse é uma progressista paralelista, que é, ou seja, eu tenho a progressão dos acontecimentos, eu tenho idas e vindas, ou seja, eu tenho várias visões paralelas de acontecendo no Apocalipse. Então você tem a primeira parte de Apocalipse ali que você vê a igreja falando e ela se aplica tanto para aquela época quanto para uma época futura. Você tem ali os acontecimentos da visão ali do trono de Deus que ele vem colocando, né? Você tem depois aquela visão ali das trombetas e das taças. Então muita da visão ali, né? A visão mais ela é uma visão mais sucessiva, né? Que você tem os selos, as trombetas e as taças. Então aqui na visão que nós temos um paralelismo, nós temos as taças, nós temos as trombetas e as taças, não necessariamente uma acontecendo em sucessão após o outro, que eu acredito ao longo da história só ocorrendo. Que foi igual como eu pego e falo, né? Eu não tenho a visão de uma mágica de acontecendo. Por que eu vou estar preocupado somente com o fim dos tempos, que eu não sei quando que é, sendo que isso acontece o fim dos tempos para as pessoas rotineiramente, né? Sendo desde Cristo até hoje, né? 2.000 anos aí, e todas as pessoas passando por isso, né? Então, se a gente pegar e for ler aqui de uma forma um pouco mais detalhada, né, o Apocalipse 15, você pegar, você vai ter uma visão aqui do início do capítulo 15, você vai ver que você fala lá, né, eu vi no céu, né, vi algo semelhante a um mar de vidro. O que é um mar de vidro? Lá em Apocalipse 4 é quando João está tendo a visão do trono de Deus, né? Então ele acrescenta alguns elementos adicionais aqui nesse mar de vidro, né? Que ele pega e fala, e quem que estava ali? Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Então, eles seguravam harpas e lhe davam dados por Deus e cantavam o cântico de Moisés, né? Então, quando você pega aqui e fala que aquele que estava ali, que teve uma visão do mar de vidro, e quem que estava lá presente, era aqueles que tinham vencido a besta, a que sua imagem e o seu número fiel, ou seja, muitas vezes a visão que eu tenho dos salvos ao longo da história, tá? Todos os salvos ali ao longo da história que já tinham vencido, né? Então, quem está ali é como fosse, realmente, quando nós estamos nos céus, nós estaremos com cânticos, né? Entoando louvores de adoração para o nosso Deus, né? Então, nós temos muito essa questão ali das pessoas que tinham vencido essa besta, né? Então, ou seja, se a pessoa já tinha vencido aqui a besta e a sua imagem, né? Seu nome da besta, então você vê que o mundo, como eu próprio coloquei, ele é dividido entre os salvos, aqueles que têm a marca de Cristo e os que têm a marca da besta, né? E o mundo é dividido por isso, não tem como ser meio termo. Ou você pertence a Deus ou você pertence a Satanás. Se você não está no meio de um termo, você tá para o outro despendido, né?
Então, a visão que eu tenho é que, ao longo da história, nós temos isso. A visão que ele tem é realmente desses salvos, né? Que ao longo ali, né? Então, ele via as pessoas ali, né? Que estavam junto nesse mar de vida, ou seja, ali no trono de Deus, né? Que nós temos ali aquela visão. E quem que eram as pessoas que estavam ali? Aqueles que já tinham vencido a besta, né? A sua imagem, o seu número, e não somente num evento específico futurista, né? Então, eu acredito muito assim nessa questão que nós temos ao longo da história, né? E quando você vai pegar aqui, né, que falava o Cântico de Moisés, né? Então a gente faz uma alusão também que é o Cântico de Moisés ali, né? Quando nós temos o Êxodo lá no Antigo Testamento, né? Quando nós temos também Cristo, quando Cristo teve aqui, né, poder fazer a libertação. E da mesma forma que o povo foi liberto do Egito das mãos de um povo, agora Cristo, quando veio, ele liberta também o seu povo, né? Então ele faz bem essa alusão aqui, né, do Canto de Moisés, e por isso que ele faz tanto essa questão do Canto de Moisés quanto do Cordeiro, né? Um pouco mais para frente, a gente vê a questão do tabernáculo, né? O atendimento. Não sei se vocês viram aqui que fala, né? O santuário ficou cheio de fumaça da glória e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário. O que são as diferenças aqui que eu vejo entre as trombetas e as taças? Vocês viram que as trombetas eram 1/3 da terra sendo arrasada? Eram visões parciais. E agora, nas taças aqui, nós vemos a visão total. Você pode ver, quando você vai ver todas as taças, fala: e derramou feridos dolorosos naqueles que tinham mais cabeça e adoravam. O segundo derramou no mar e esse transformou em sangue. Ou seja, então, antes, o que acontece aqui que a gente falou? Ao longo da história, Cristo vem dando aviso, como nós falamos. Eu tenho a visão de um Deus totalmente amoroso, um Deus totalmente justo. E até na questão, quando a gente vai falar aqui da justiça, quando nós vemos, se nós formos ler segundo Tessalonicenses aqui, primeiro, né, ele fala, né, primeiro, só vou ler 2 Tessalonicenses 1, de 6 a 10. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem aos evangelhos do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor. E assim vai. Então, ao longo dos tempos, nós vemos o povo de Deus sendo afligido pelos não crentes, né? E cada vez mais isso vai se apertar, né? Então nós temos muita questão da segunda vinda de Cristo. E ao longo da história da primeira vinda de Cristo até essa segunda vinda de Cristo, isso vem e cada vez mais vai se apertar. Da mesma forma que eu não tenho a visão literal que o Arley tem, né? Foi muito bem explicada pelo Arley aí. É uma visão, como eu falei, da primeira visão, não tem essa visão dos 7 anos. Eu também não creio, assim como o Arley crê, que é nessa geração que nós teremos, mas isso só Deus sabe, pode ser hoje. Então, assim, eu vejo, mas eu vejo muito a questão dos acontecimentos sendo ao longo da história. E aí, quando nós temos esses acontecimentos ao longo da história, nós temos as pessoas, né, que são afetadas, e aí tem até um ponto assim, que teria que entrar muito mais tempo aqui para a gente falar do grande Armagedon, né, aqui na parte quando fala do Armagedon, quando você vai ver, se vocês leem depois Juízes 4 e 5, muitas pessoas acreditam isso aqui num ponto específico, no monte lá de Israel, não é o ponto que eu acredito também. O Megido, né? Isso, Megido, porque quando você vai ler em Juízes 4... Quando você vê os Juízes 4 e 5, que é a interpretação que eu tenho, tá? Nós temos que lá em Juízes 4 e 5 era a época ali de Débora, né? Que ela estava ali, e o povo ele era muito mais fraco que os guerreiros que eles estavam guerreando. Só que Deus deu a vitória para eles. Isso acaba fazendo alusão para mim como no tempo em que nós, como igreja, cada vez mais estamos sendo mais afligidos pelos não crentes. Cada vez mais vai começar a entrar a questão de necessidades de homofobia, questão de interferências em questões religiosas do próprio Estado fazendo isso. Cada vez mais nós vamos estar como se fosse o tempo ali de Débora ali nos juízos, ou seja, era praticamente impossível, né? Vai chegar num momento quase que insuportável a igreja estar sendo afetada por essas questões que cada vez mais ao longo da história vai se piorando e vai se aumentando.
Então, aqui, até nessa questão aqui, nós temos visões aí, que é uma visão de um ponto específico geográfico, e aí aí que a gente tem até mais interpretações, tá? A parte da grande batalha de Armagedon, que seria essa parte aqui. E aí, só que realmente o que eu creio é isso, cada vez mais nós temos ao longo das histórias isso, né, se cumprindo, e aí realmente um ponto fica quase que insustentável, né? E aí a gente vê também que as taças, diferente de um terço, o que nós falamos aqui, só para a gente ver a questão de um terço da totalidade. A um terço são os avisos, né? Ao longo da história, Deus tem avisado e tem colocado, olha, gente, e aí por isso que eu até acho engraçado no versículo 4, né, do Apocalipse 15, que ele fala: quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Ou seja, quem que é o doido? Quem que é o doido? Resumindo, se tivesse o Poçano escrevendo na Bíblia, assim, ó, quem que é o doido que Deus mostrando ao longo da história tudo isso que está acontecendo, não glorificará o teu nome? Só pode ser doido, porque Deus cada vez mais tem colocado cada vez mais claro na cabeça das pessoas. Mas só que aí... Ô, Poçano, Oi? eu faço uma comparação nessa ideia que você fala quem é doido com isso, com o exílio, né? Uhum. Você imagina se a gente fosse literalizar Moisés jogando o seu bastão, seu cajado, transformando em uma serpente, e o bastão, aí vem um mago, joga o bastão, transforma em uma serpente, e a serpente, ou seja, o bastão de Moisés come a serpente. A gente nunca ia conseguir literalizar, a gente ia sempre alegorizar. Se a gente imaginar Noé, no dilúvio, não tinha caído uma gota de água, gente, até o dilúvio. Então as pessoas, quando Noé falou que ia vir chuva, as pessoas achavam que Noé era doido. É fato, né, que nem o Poçano está falando, a gente só vai conseguir literalizar tudo quando as coisas acontecerem. Ou a gente vai conseguir, né, Poçano, alegorizar tudo só depois que as coisas acontecerem. Tudo antes disso é inferência. Você fala, Arley, e aí? Você joga você dá, vamos fazer o seguinte, aposta seu carro? Não, é uma inferência, né? É uma inferência, vamos dizer, é uma suposição daquilo que a gente lê, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente entende, né? Porque se nós também formos pensar, poxa, Deus fez a mula de Balaão falar, meu amigo. E aí? Vocês acreditam que isso seria... Hoje a gente sabe que realmente falou, né? Profeta, quem que foi o profeta que desceu o fogo do céu? Literalmente. Literalmente. Carruagem de fogo. Literalmente. Se nós tivéssemos antes disso, provavelmente nós falaríamos que isso seria o quê? Seria uma alegoria, porque aos nossos olhos é impossível, né, imaginar que isso seria compatível. E o que o Rodrigo fala, achei muito legal essa situação de fazer uma comparação, principalmente do mar de vidro, isso eu concordo plenamente, do mar de vidro com o exílio, né, tanto que fala até do cântico, né, de Moisés, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e o exército egípcio foi derrotado, né, exatamente fazendo uma correlação da vitória dos santos, ou seja, da vitória do povo de Deus contra os inimigos. Desculpa aí, Poçani. Vai lá. Não, mas é isso mesmo. Não, e só para concluir e fechar aqui, porque eu não tenho nem muito tempo aqui, que eu tô tentando, acho que eu falei até demais já. Mas até quando você vai pegar, só para ter uma questão ali das trombetas, né, que nós temos ali, e das taças também. Então, assim, como eu tenho essa visão muito desse Deus amoroso, até na justiça de Deus, o que ele está falando? Ele está quase que colocando que as taças vão estar vindo, né, de forma total para as pessoas ali, né, que são não salvas. Ou seja, a partir do momento ali, tendo de Armagedon da igreja, né, que ela não vai ser afetada, mas só que aí chega nesse momento, que é o que a gente fala aqui do santuário. Quando a gente olha ali Apocalipse final de 15, que ele fala, o santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder. Ninguém podia entrar no santuário. Não sei se vocês já fizeram ali no tabernáculo, aí tem que ter um estudo do tabernáculo também, quando você vai dar ali a parte de Deus, e até a parte dos anjos, ele faz meio que uma alusão aos sacerdotes também, que é quando você vai pegar e falar o seguinte, tem um momento que cessou. Deus, ao longo da história, ele está sempre dando as chances, e por isso que vão ser essas trombetas, os sinais. São sinais. A trombeta eu vejo como sinais. Eu vejo, mas olha só, pessoal, isso aqui vai estar, né, vocês vão se arrepender, não vai. Até que chega o grande momento da vinda de Cristo. E nesse momento da grande vinda de Cristo, é que ele pega e fala, o santuário ficou cheio da fumaça, e ninguém pode mais entrar. Aí, nesse momento, realmente é quando vai acabar, quando vai chegar a questão do juízo de Deus, e aí já não tem mais tempo. Então, até o momento do evento da história, há tempo de arrependimento. Até que é o momento quando vai chegar, de fato, a segunda vinda de Cristo, e quando Cristo vier, aí já não há mais tempo.
Então, aí acabou o tempo realmente do arrependimento, né? Então, essa daí que é a visão. Só queria deixar algumas visões assim, gente, que a visão muito boa do Arley, tá? A visão que o Arley coloca é a visão majoritária, tá? Do mundo lá, se você for assistir filmes, se você for ver documentários, é muito da visão que o Arley tem, tá? Nós temos poucas pessoas com as visões historicistas, né? Tem alguns grandes teólogos muito com visões historicistas, e nós temos poucos de pessoas que têm essa mesma visão que eu tenho, que é os acontecimentos ao longo da história e não num ponto marco final. E aí, meus irmãos, alguém quer falar alguma coisa para eu concluir aqui? Hoje nós conversamos bastante assunto, né? E se a gente parar para analisar, ele pegou pouca revista, né? Isso que é bom, né? Quer dizer que a gente pega várias informações para a gente tentar fazer a conclusão. A Andressa ia desativar o microfone, eu já vi ali. Vai lá, Andressa. Eu tenho uma pergunta. É claro que Bora eu tenho lá. uma pergunta, né, gente? Bora lá. Você falou lá no início sobre Israel ser o relógio de Deus, né? Então, assim, todas as nossas interpretações temporais, elas têm que levar em consideração os acontecimentos em Israel, nação, é isso, né? Sim. E eu queria saber, tipo assim, se é um relógio contínuo, sabe? Tipo, não para. Eu queria saber isso. Porque se levar em consideração que ele não para, você sabe exatamente quando que vai acontecer, sabe? Eu queria que você explicasse melhor. Você não sabe exatamente, porque nós vivemos hoje a era da igreja. Qual que era a relação de Deus antigamente? Era com uma nação, certo ou não? Era Israel com os judeus. Quando Jesus ele é crucificado, e o que fala? Nós, inclusive, lemos, e nós, no Conexão Jovem, nós fizemos o estudo do capítulo 10. O capítulo 10 vai falar que Jesus fala que ele tem, inclusive, outras ovelhas que não pertencem àquele aprisco, né? Está falando dos gentios, da gente, né? Nós enxertados na videira. Então, agora, nós vivemos a época da graça. Por isso que eu discordo um pouco do Possani, porque concordo que Deus constantemente ele está mostrando para a nação se arrepender. Concordo exatamente com o Possani. Só que nós vivemos na graça. Nós vivemos numa época onde Deus ainda não pesa a sua mão. Ainda não julga a sua mão. Quando a gente pega aqui capítulo 15 e 16, nós vemos que Deus vai pesar a mão num período. Aí, Andressa, por isso que vem a ideia que o Israel é o relógio cronológico de Deus, porque a Bíblia é bem clara que fala que vai ter que ter o templo de Salomão. Só pode ter o templo de Salomão, na onde? No Monte do Templo. O Rodrigo conheceu lá, onde inclusive hoje é o Domo da Rocha. É a maior discussão escatológica, e aí, vai ser construído do lado? Tem espaço para construção do templo. Para que haja uma paz, que os muçulmanos vão lá adorar lá o seu Deus, e os judeus vão lá levar suas ofertas de sacrifício no Templo de Salomão? Ou será que terá uma guerra lá, destrói o Monte do Templo? O Monte do Templo não, né? O Domo da Rocha, que é a mesquita muçulmana, inclusive a terceira principal mesquita muçulmana, e reconstrói o templo? Não sabemos. Fala que o anticristo ele profanará, fará um acordo de paz. Então nós vemos, no contexto tanto da história quanto da maneira literal, que Israel precisava voltar a ser uma nação. Israel ficou quase 1.900 anos sem a sua terra. Se você ler lá Ezequiel 37, você vai ver sobre o Vale dos Ossos Secos. Deus, ele juntando esses ossos secos e voltando a fazer os judeus a ser uma nação. Né? Por isso que é importante ler, como eu falei, Daniel, Ezequiel. É importante ler o Antigo Testamento para fazer, inclusive, uma relação e um entendimento o porquê Israel voltou a ser nação. Já falei para vocês, existem estudos que falam se uma nação ficar 500 anos fora da sua terra, ela deixa de existir. Ela perde sua identidade. Israel ficou quase 1.900 anos. O Possano foi lá, o que tem de rabino, aqueles caras, né, os ultra-ortodoxos, né? O que tem de gente lá realmente que tenta viver na época de Jesus é absurdo. Então você percebe que a raiz, nem a língua deles eles perderam. Então, Andressa, quando eu falo que o relógio cronológico de Deus ele foi travado, é para quê? Porque hoje nós vivemos a era da graça. E quando a gente analisa as 70 semanas de Daniel, fica claro que falta uma semana, né? Ou seja, 7 anos. E a Bíblia ela fala muito a questão de 1 tempo, 2 tempos, né? Que dá exatamente 7 anos. Como o Possani disse, e eu respeito muito a opinião dele, tem pessoas muito sérias que têm a visão do Possani. Mas a visão que eu mostrei aqui, não, a visão que eu acredito, e não é porque eu vou com a maioria não, tá, gente? É porque analisando
Ezequiel, analisando Joel, Daniel, me leva a entender de algo literal, inclusive, algumas coisas eu não consigo ver historicidade nas coisas, porque muitas coisas que fala aqui dos flagelos nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então mostra que vai acontecer. E quando eu falo que nossa geração verá isso, né? E é uma fé que eu tenho, porque eu não consigo ver o ser humano piorando mais. O ser humano deteriorando mais. E por que não aconteceu, Arlen, há 100 anos atrás? Porque Israel não tinha voltado a ser nação. E algumas coisas precisam acontecer, né? Precisa do acordo de paz, como eu falei, precisa de algumas outras coisas para acontecer. Mas, Andressa, voltando à resposta sobre a ideia de Israel ser o relógio cronológico de Deus, eu acredito sim. Por quê? Porque as coisas precisam ser completadas através daquilo que Deus pensou. Porque, na verdade, se os judeus não tivessem matado Jesus, não tivesse crucificado, a gente sabe que foi nosso pecado, tá? Mas estou dizendo na maneira literal, né? Se os judeus não tivessem aceitado Jesus como Messias, de fato, o reino de Deus já teria sido implantado há 2000 anos atrás, entendeu? Não. Mas nós sabemos que o propósito, nós sabemos que a plenitude que Deus pensava e que pensa, ela tinha, né? Ela tinha a ver com a igreja, né? Ou seja, com nós enxertados na videira, fazendo parte do aprisco de Deus e outras coisas mais. Eu consegui explicar ou ficou confuso, Andressa? Me ajuda aí. Não, ficou bom, eu saquei direitinho. Pessoal, alguma pergunta a mais? Já são 10h10, fiquem à vontade. E o importante, meus irmãos, é ler a palavra. E quando o Rodrigo fala que o fim do tempo acaba, poxa, pessoas vão morrer. Fato. Ou se eu morrer hoje, para mim chegou o fim, poxa. Fim no sentido carnal. Vou esperar, né, a vinda de Cristo para eu poder ter uma vida plena com Deus. Fato. É fato que a vida humana, carnal, ela acaba para várias pessoas e continuar acabando. Quando eu falo que, só reforçando, quando eu falo que a nossa geração verá, eu digo a questão de tempo. Eu acho que falta pouco tempo para acontecer. Eu acho, no meu coração, analisando o ser humano, porque Deus, você percebe que Deus, ele intervém nos momentos onde o ser humano está de maneira bem complicada. Quando você pega Noé, todo mundo era mal. Quando você pega Sodoma e Gomorra, Jesus, ele vem no ápice dos tempos. Você pega a questão de promiscuidade e outras coisas mais, né? De idolatria. Então, nós estamos vivendo num momento, falei para vocês, lá na Europa, eu perguntei para o meu cunhado, e aí, como que é aqui o movimento gospel, como que é o movimento evangélico, né? Ele fala o seguinte, ele fala, o que mais cresce na Europa é o ateísmo. Então, se daqui a pouco, na minha opinião, Deus sabe o momento, Deus sabe a hora, mas o ser humano, ele auto se destrói, né? O seu pecado fica cada vez mais evidente e o afastamento de Deus fica cada vez mais gritante. Mas a conclusão, pessoal, fala assim, os flagelos são a demonstração do poder de Deus sobre Satanás e sobre toda espécie de mal. É a vitória de Deus sobre tudo que se opõe a ele. O juízo final de Deus é a clara demonstração de que homens maus, rebeldes, embora escapem do juízo dos homens, não escaparão dos flagelos da ira divina. A vitória de Cristo é completa no final. O reino das trevas desaparecerá e o mundo verá o triunfo do reino da luz. Toda força maligna se renderá ao poder de Jesus Cristo. O ser humano deve se voltar para Deus agora mesmo, enquanto há tempo. Chegará um dia em que não haverá mais chance. O pastor falou muito sobre isso. Poxa, todo momento Deus está mostrando, há tempo. Inclusive, meus irmãos, aí voltando um pouco na questão da literalidade, poxa, vai ter convertidos na grande tribulação? Vai. Mas se o cara hoje, que é sossegado, que não tem, entre aspas, sabemos que tem perseguições em alguns lugares do mundo, mas hoje que é mais tranquilo, não aceitou, naquele momento será ainda mais difícil. Até porque se a pessoa aceitar no período da tribulação, provavelmente essas pessoas serão mortas. O juízo de Deus vem sobre os homens que têm a marca da besta e a adoram.
até brincou um pouco, né? O Rodrigo deu aula muito bem dada. O que será essa marca, né? O Rodrigo falou a ideia lá da caixinha, né? Da fita no braço. E biblicamente a gente não vê essa ordenança de Deus. É algo realmente feito por homens. Mas aí, qual será a marca? Também não faço ideia. Mas nós saberemos um dia se essa marca será literal ou será uma maneira alegórica para ver o que os judeus fazem, né? Todo mal será julgado pelas taças da ira de Deus e será vencido. E o Senhor Criador do céu e da terra receberá de todos os louvores e adoração. Receberá de todos o louvor e adoração. Meus irmãos, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Encerramos com uma oração. Mas o desafio é o seguinte, pessoal. Não leia só Apocalipse. Leia os outros livros proféticos. Leia outros para que você ache. Eu vou tentar só ser breve, Ali, só para fazer uma explicação que eu acho que no final de tudo que a gente tem que levar para a gente, né? A gente, assim, eu gosto sempre de mostrar diversas visões que nós temos, porque assim, todos os entendimentos usam diversos versículos, né? E muitas vezes a gente tem uma bagagem que a gente carrega, né? Por ver filmes, ver diversas coisas, e tem muitas coisas que a gente acaba atrelando à Bíblia que realmente não está lá, né? Acho que é muito importante a gente pegar e todas as explicações, né? Até Satanás, quando falou que Jesus usou os textos bíblicos, né? Então é uma questão assim, que a gente precisa ter muito cuidado e que for fazer. Mas a grande questão de tudo também que eu vejo é o seguinte: nós temos algumas pessoas que falam, né, que Deus era justiça no Antigo Testamento e amor no Novo Testamento. Mas se você pegar ao longo da história, Deus tanto agiu como justiça quanto amor, porque ele é o mesmo Deus ao longo de todos os tempos. E o que eu realmente gostaria que a gente levasse para os nossos corações é que ainda há tempo de se arrepender, há tempo de se falar, e há tempo de nós levarmos essa palavra a todas as pessoas que nós conhecemos, né? Quando será, de que forma será literal como a Bíblia fala, se não será, nós temos diversas hipóteses, né? E muitas vezes a gente não deve trabalhar com muitas hipóteses. É legal que o ser humano ele gosta muito de contextualizar e ter algo pronto para que ele possa saber algo futuro. Ninguém sabe como que é, nós temos diversas hipóteses e opiniões, mas o que é de fato a gente fazer, a gente pode levar esse amor de Deus, né? E mostrar que o amor de Deus, ele é grande e ele também é justo. Da mesma forma que ele dá a oportunidade das pessoas se arrependerem, vai chegar um momento que essa oportunidade se acabará e aí sim teremos a volta ali de Cristo, né? Então acho que nós temos como servos de Deus, né? Podemos entender o seu plano, né? E sabemos que nós somos instrumentos nas mãos dele, né? Se nós estamos aqui dispostos, nós somos instrumentos para ser usado. E o instrumento ele só consegue ser usado se aquele que está tocando realmente a gente deixar o instrumento e deixar alguém tocar, né? E é importante que Deus possa tocar na nossa vida. Hein? Amém. Rodrigo, concordo, assina embaixo e só como